Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre LGPD. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas nos próximos dias aí vai ficar uma questão muito recorrente no seu dia. Se você já percebeu que cada vez mais você autoriza a divulgação dos seus dados, autoriza a utilização de cookies nas páginas que você visita, você vai entender a importância desse tema. Eu estou hoje com um especialista no assunto. O Guilherme Gonçalves é advogado, é sócio da Moraes e Gonçalves, advogados, né? E é especialista na área de proteção de dados, né? Que atua fortemente ali dentro da questão da LGPD. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Muito obrigado pelo convite, Eric. Espero que seja um papo agradável para os nossos ouvintes. Show de bola. Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos, para encontrar o talento certo para a sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. Está com a gente também a Top Pack Embalagens. A Top Pack é o lugar onde você vai encontrar as embalagens para o seu negócio, qualquer que seja a área dele. É na área da alimentação, você vai encontrar a embalagem certa lá na Top Pack. A Top Pack tem embalagens para confeitaria, para alimentação, para você que tem uma lanchonete, um fast food, um burger, um sushi, não interessa qual é o seu negócio, se ele for na área de alimentação, a Top Pack é o lugar. Você vai encontrar as embalagens da Top Pack, vai procurar lá eles, né, no Instagram, @Top Pack Embalagens e também no 991041875. DDD 48, Sul de Santa Catarina, 991041875. E tá com a gente também a Influx Idiomas, Influx em inglês e espanhol, para você que quer aprimorar o seu idioma ou que quer melhorar a sua segunda língua, né? Quer fazer aquela viagem de negócios, quer fazer uma reunião com um cliente para fora do país, ou quer viajar a lazer, né? Assim que a pandemia acabar, quando tiver tudo ok, para você desenferrujar ou aprender um novo idioma, o lugar certo é a Influx. A Influx ensina inglês através dos chunks, são combinações de palavras e você, em vez de ter um inglês literal, vai falar inglês como um nativo. Tá? A Influx está com matrículas abertas para o segundo semestre. Mais informações você encontra no influx.com.br ou também nas redes sociais da Influx. Dito isso, roda a vinheta. De volta com conversa de vendedor. E, Guilherme, vamos lá. Existe uma prática comum para a gente já começar, né? Dentro desse tema, existe uma prática muito comum dos vendedores que era conseguir uma listagem de nomes. Cara, isso já não era, lógico que não era supervisionado, mas já não era legal antes, né? A, a LGPD agora, ela vai restringir qualquer que seja a possibilidade de uma pessoa ter uma listagem de dados. Como que eu me protejo para os meus dados não vazarem para outras empresas a partir de agora? Pergunta de 1 bilhão, né, de reais, na verdade. Como fazer para que os seus dados não vazem? Bom, falaste aí uma situação que é bastante recorrente ainda hoje, né? O cara pegar a lista, trocar a lista de cliente de uma empresa com outra. Eu, inclusive, semana passada respondi uma consulta de uma pessoa a respeito de uma situação dessa, né? E que depois que viu os riscos que isso poderia gerar, aí foi atrás para tentar minimizar qualquer tipo de problema, né? Agora, para a pessoa que é o que a gente chama de titular de dados, que são as pessoas físicas, né? Que são as pessoas que são as donas dos dados e a partir dali tem seus dados circulando, né? Sendo tratados, que é uma outra expressão utilizada das mais diversas formas. Cara, é difícil da gente dizer assim uma fórmula mágica para que ela não tenha seus dados circulando por aí, porque a gente vive certamente um mundo de muita exposição, né? As pessoas voluntariamente expõem seus dados, né? Então nós estamos aí em épocas de vacinação de Covid e pode
tu deve ter percebido, as pessoas que estão nos ouvindo também, uma cacetada de gente postando foto da carteirinha de vacinação. Muitas vezes não estão nem preocupadas em esconder a data de nascimento, não estão preocupadas em esconder o tipo de vacina. Simplesmente as pessoas hoje em dia, em geral, né, elas jogam a sua vida ali nas redes sociais mesmo, né? Não fazem. Eu sempre gosto de usar aquele o bonequinho do Pinóquio quando tem aquele li e aceitei os termos de uso de determinada coisa, que ninguém lê, né? Ou 99,9% das pessoas não lê, mas clicam lá que lê, né? E isso tudo vai formando, sem dúvida nenhuma, uma gama de dados na mão de empresas, na mão de pessoas, e que passam a fazer o uso desses dados de maneira, digamos, em descompasso com aquilo que eu, enquanto titular de dados, gostaria que fosse o tratamento ideal, né? Então, eu começo a receber e-mail marketing, eu começo a receber SMS, eu começo a receber contatos de pessoas ou de empresas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca tive nenhum contato. Então, é uma situação complicada. Se fosse para dizer, dar uma dica, né, ou algum tipo de sugestão, é sempre tomar cuidado com os dados e pensar, por que alguém está solicitando aquele meu dado? É realmente necessário para a atividade que aquela pessoa vai exercer? Né? Essa semana passada, por exemplo, uma das notícias que surgiu aí nos meios sociais foi de um procedimento contra uma rede de farmácias que está pedindo para as pessoas, está pedindo consentimento para as pessoas fornecerem sua biometria, né, o dedão lá para ganhar descontos, né? Então, poxa, precisa realmente disso para poder ter um desconto numa farmácia? Eu preciso da minha biometria. Biometria é um identificador único, né? Minha digital é só minha digital. E se aquilo ali vazar? Né? E se aquilo ali não for bem cuidado? Sabe? Preciso realmente da digital? Não teria, por exemplo, que eles dizem que é para prevenção de fraude e tal, mas, por exemplo, se eu entregar meu documento de identidade para a pessoa conferir que eu sou eu, já não seria o suficiente? Então, toda vez que a gente for entregar nossos dados para alguém utilizá-los, a gente teria que pensar bem sobre as consequências dessa entrega indiscriminada. A gente não aceitava os termos como você falou, né? A gente aceitava os termos antes sem ler. Uma vez eu ouvi, Uhum. e aí você confirma para mim se procede ou não, que a partir do momento onde para você utilizar o serviço, você é obrigado a aceitar os termos, significa que aquilo ali não é válido, porque ele não vai deixar você utilizar o serviço sem aceitar os termos. Isso confere? Hoje ainda continua dessa mesma forma? Quando a gente está falando de relações de consumidores, né, uma relação empresa-consumidor, o Código de Defesa do Consumidor já trazia, né, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que já tem aí há 30 anos, né, ela já trazia o conceito de contrato de adesão, né, e aquele contrato, quando ele estabelecia desvantagens muito grandes para o consumidor, ele já não tinha validade por conta disso, pelo que tu acabaste de falar. Ou eu digo que aceito, ou eu não tenho acesso àquele serviço que tá sendo oferecido, né? Então, isso não é uma novidade por conta da LGPD, né? Não é por conta da Lei Geral de Proteção de Dados que houve alguma mudança, né, em relação a isso. É uma prática que acontece muito em alguns segmentos, geralmente quando a gente está tratando com empresas muito grandes, né? Então, elas têm condições de impor a vontade delas, o contrato é esse, ou tu assina ou não tem acesso. Mas isso já é um tema tratado pelo Poder Judiciário, PROCONs, etc., já há bastante tempo e geralmente tentando mitigar, né, a força desse contrato que é imposto ao consumidor. Certo. E, por exemplo, vamos lá, redes sociais, elas ganham dinheiro com os nossos dados, né? O que move as redes sociais hoje, o que faz elas valerem bilhões, são os nossos dados. Aí, por exemplo, Facebook, Instagram, estão todos conectados. O- com,
eu não sei como é que isso acontece em outros países, mas com LGPD, por exemplo, do que eu sou blindado? Porque hoje acontece de a gente receber contato. Esses dias eu abri um e-mail para a gente fazer um na Lab aqui, porque a gente precisava ter um e-mail só para isso e tal. E aí, cara, instantaneamente você começa a receber spam. Um e-mail novo, instantaneamente, entendeu? que não foi circulado em lugar nenhum. Então você começa a receber spam assim, ó, de uma maneira praticamente instantânea. O que que eu tô seguro de acontecer agora? Tipo essas histórias que a gente ouve que, sei lá, a Alexa pegou uma informação ou o teu próprio celular, você gravou uma informação ou escreveu algum texto e o Gboard reconheceu aquele texto e te sugeriu um produto, por exemplo. Eu tô Uhum, escape uhum. disso agora com a Lei Geral de Proteção de Dados ou não? Isso não vai mudar? Bom, aí nós estamos falando de Big Techs, né? A, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe uma figura chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Que todo mundo chama de ANPD, né? Essa autoridade, que é como se fosse uma reguladora, né, da legislação, cabe a ela fazer fiscalizações, etc. Ela recentemente, ela, bom, primeiro, todo mundo começou a receber aquelas notícias de atualização dos termos de uso do WhatsApp, por exemplo, né? E isso gerou denúncias, né, e pedidos de investigação da autoridade a respeito desses novos termos, principalmente por causa do WhatsApp Business. E em maio a autoridade publicou um documento analisando a política de privacidade do WhatsApp, fazendo recomendações para que ela não fosse tão invasiva em relação aos titulares de dados, né? Inclusive, um dos questionamentos que se fazia era de que a política utilizada pelo WhatsApp no Brasil era diferente da política, por exemplo, aplicada na Europa, e que lá ela era mais amigável em relação aos titulares de dados, e aqui ela era mais invasiva. Isso tem a ver também com o fato da nossa legislação ainda ser nova, etc. Né? E lá existem já multas aplicadas bem pesadas em relação a alguns agentes de tratamento, algumas empresas. Né? Agora, assim, tentando responder a tua pergunta de maneira clara, né? De maneira objetiva, é uma tendência que se mude, sim, porque hoje essas empresas acabam, como tu mesmo deu o exemplo, né? Pô, abrir um e-mail, o e-mail era 0 km e do nada começou a receber spam. Cara, como isso? Alguém repassou esse e-mail para alguma organização que tu não fazia a menor ideia de quem é, nunca teve relacionamento com ela, né? Provavelmente não teve relacionamento com ela. Então, ali existe um vazamento de dados. Né? Existe um incidente, né, de segurança da informação, porque, poxa, não faz sentido, né, um e-mail recém-criado começar a receber spam, né? Lógico, a gente quando adere a um serviço, a gente está falando ali da questão do contrato de adesão, tem lá a política de privacidade do Gmail, a política de privacidade ou do Google, né? Ou do Facebook, do WhatsApp, do LinkedIn, do Instagram e etc. Né? Cabe a gente monitorar aquilo que eles dizem que fazem com os nossos dados e, por acaso, se a gente não concordar, a gente fazer a nossa oposição. Né? Existem vários direitos previstos para os titulares, né, em relação aos dados, né, a como os dados são utilizados, dentre eles entender quais são as finalidades para as quais os dados são utilizados, entender com quem que os dados são compartilhados, pedir que exista restrição ao tratamento do meu dado e por aí vai. Né? É lógico que, como tu bem disseste, tudo isso é de graça, entre aspas, porque os nossos dados são a moeda de troca, né? Então, não se sabe ao certo se daqui a pouco vão fazer assim, beleza, só vai ter acesso ao serviço quem concordar em me entregar os dados, porque se não for assim, eu vou ter que começar a cobrar para fazer uso, né? E também não duvido de daqui a pouco estabelecer, sei lá, R$ 10 por mês, por exemplo. Mas se eu pagar R$ 10 por mês, o número de tratamentos com os meus dados vai ser bem inferior ao que eles fazem hoje. Eu não vou receber os spams, enfim.
são capítulos de um livro gigantesco aí que a gente vai ler aos poucos agora com a legislação sendo mais efetiva no Brasil. Eu sempre paro para pensar na história da câmera, né? Porque eu ouço, volta e meia, eu ouço o pessoal brincar que o Mark Zuckerberg tapa a câmera do notebook dele, né? Então, se Uhum, ele tapa a câmera no notebook dele, eu preciso me preocupar um pouco. Porque com certeza. assim como ele, lógico que ele é o criador disso aí tudo, né? Ele deve estar um pouco menos, bastante menos exposto que eu. Mas, então essa questão das sugestões, ela não diminui, teoricamente. Questão, questão Das da... sugestões de, por exemplo, você falou sobre um tema, acho que deve ter acontecido com você, né? Você falar sobre um tema e receber uma Sim. sugestão de compra de um Quem item. nunca, né? Quem nunca? Tá conversando e daqui a É, pouco você rola o Instagram e aparece um anúncio. Isso, cara, isso para mim é o que eu mais me preocupo, é o sabe? mais sinistro. Uhum. Há quem diga que não nos ouve, há quem diga, né? Dizem alguns que os sistemas preditivos, eles são tão avançados que conseguem entender aquilo que tu gostaria, né? E aí, por coincidência, tu falou, sei lá, um dia antes ou uma hora antes, etc. Mas, às vezes, tu navegou por algum lugar, passou na frente de alguma loja, e etc. Dizem que esses sistemas preditivos, eles são tão bons a esse ponto. Mas uma coisa que pouca gente faz, por exemplo, é verificar as permissões de uso dentro do seu smartphone. Vai ali depois no configurações, né, e verifica lá quais são os aplicativos que estão no teu celular que tem acesso à tua câmera, que tem acesso ao teu microfone. Muita gente vai se surpreender, porque às vezes vai ver lá que tem aplicativos que não precisam de câmera ou não precisam de microfone para funcionar, mas estão acessando teu microfone. Entendeu? Então, cabe a gente também fazer um pouquinho dessas limitações, né? Pega, por exemplo, os navegadores. Tem gente que usa o Google Chrome, tem gente que usa o Microsoft Edge, tem gente que usa Mozilla, tem gente que usa outros, né? Tem alguns que já têm funcionalidades para bloquear rastreamentos, para bloquear algum tipo de situação como essa. O Mozilla, por exemplo, ele tem uma ferramenta ali que chama, deixa eu ver se eu lembro dela aqui, o nome. Ela é um Facebook Container, é o nome. É uma cerquinha, né, para impedir que o Facebook monitore tua navegação, entendeu? Tem um que eu uso nos meus navegadores, né? O Facebook Container no Mozilla eu uso. Tem um outro que eu gosto de usar também, que chama Ghostery. Eu sempre instalo ele no navegador. Por quê? Ele me diz, se eu entrar numa página, ele me diz quem é que está, ou se não todos, mas boa parte das pessoas, organizações que estão vendo minha navegação. E aí eu posso bloquear, restringir e etc. Né? Existe um navegador específico, que chama Brave, que ele já faz isso por padrão. Né? Ele já tem ali um bloqueador, né? E é interessante, às vezes, assim, principalmente quando é uma página mais de notícias, né? Pensa aí no Terra, UOL, etc. Eu já cheguei a navegar em páginas que eles identificaram quase 70 monitoramentos, né? Que foram bloqueados, né? Mas estavam lá, identificados. Imagina assim, por trás de uma simples navegação de internet, existem, vamos dizer assim, 70 pares de olhos, né? Te acompanhando, sabendo o que tu faz, o que tu não faz, para quê? Para te mandar propaganda, para te mandar, enfim, né? Toda essa questão que a gente acabou de falar. Então, eu vejo como, de certa forma, natural que as pessoas passem a ter um pouco mais de cuidado, né, com o passar do tempo, em relação a isso, a verificar as configurações do smartphone para ver esse acesso de câmeras e microfones, por exemplo, usar um navegador que possa ser menos invasivo e entre outras coisas, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que quando tem câmera, ele nunca faz um Vzinho assim, né, com os dedos, mostrando a digital. Ele faz sempre no sentido inverso para mostrar a unha.
né? De tamanho ou receio que o cara tem de alguém dar zoom ali, né? Na digital dele. Esse tá Mas, precavido. exatamente, ou então nunca vai mostrar o dedão assim, vai mostrar de ladinho, né? Fazendo joinha, né? Então, são uma série de situações que as pessoas precisam também ser educadas, né? Porque até então, né, até bem pouco tempo atrás, ninguém, ou quase ninguém, né, parava para cuidar disso, né? Cara, você fala essas coisas, você vai falando essas coisas assim, a gente começa a olhar e eu, 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 eu não tenho muito cuidado. Eu tenho zero cuidado, assim, porque os dispositivos que eu uso, geralmente, eles estão sempre logados. Sempre, sempre, sempre. Uhum, uhum, Porque eu utilizo muitos recursos do Google. E como eles têm sincronização automática, então muita coisa, às vezes eu tô no Keep lá, por exemplo, escrevo alguma coisa no Keep, aí no mesmo momento eu quero buscar alguma coisa no computador, eu vou lá e eu atualizo o Keep por ali, já vem pro celular, já fica tudo sincronizadinho ali, e eu uso o Google por conta disso, por conta do Android, no telefone e tal. Mas uhum, eu não me uhum, preocupo, eu me preocupo zero, assim. Sério, se hoje meu computador, hoje, se eu perdesse meu computador ou meu celular, o celular não porque tem senha, né? Mas o computador, se eu uhum, perder o computador hoje, o cara vai abrir a tampinha do computador e vai invadir minha vida ali. Porque tá tudo uhum. aberto, assim, sabe? Não, Sabe o não que, só a tua, né? De todo mundo, praticamente. sabe o que eu queria? Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, assim, você teve que estudar bastante e aprender bastante sobre o funcionamento dessas máquinas e sei lá, é, da internet das coisas, de Big Data, aprender um pouco sobre isso tudo, sobre esses macros, para poder estudar mais sobre esse tema, né? Aprender a entender o funcionamento de tudo para poder estudar mais sobre esse tema. Duas curiosidades. A primeira, qual foi a história mais cabeluda que você já pegou, assim, de coisas que você falou, meu Deus, eu não sabia disso? E qual que é o cuidado que você passou a tomar depois dos estudos que você fez? Assim, o mais latente, assim. Tem muita coisa que assusta a gente, na verdade, quando a gente começa a ler e estudar, né? Eu até não sou um versado em inteligência artificial, em internet das coisas e Big Data, mas a gente acaba tendo que ver um pouco dessas coisinhas também. É, porque, na verdade, assim, proteção de dados não é só o digital, né? Acaba envolvendo tudo. Mas uma coisa que me surpreendeu muito, né? E volta e meia eu falo para algumas pessoas a respeito disso, é um vídeo que tem, vocês podem, quem estiver assistindo, né? Quem ouvir pode buscar no YouTube, chama Behind the Banner. Como funciona, como funciona uma venda de anúncios na internet. Na hora que eu entro numa navegação, né, qualquer, então sei lá, entrei no site de um jornal, né? Vamos falar de um produto local. Entrei no site do Notisul, né? E aí tem lá, né? Uma oferta, né, que é baseada nas minhas navegações, né? Existe um perfilamento ali nosso, né? Então, bom, quem olhar o Instagram for lá no pesquisar, vai ver que quase tudo que aparece ali é semelhante àquilo que a gente navega. Esse vídeo chamado Behind the Banner, ele tem 2 minutos e 9 segundos, tá? Eu estou abrindo ele aqui agora, inclusive, e ele diz como é que funciona a venda. Desde a hora que eu acessei uma página, até a hora que subiu o bannerzinho da propaganda para mim, tá? Isso acontece, opa, peraí, isso acontece numa fração que não dá nem um segundo, mas é tanta informaçãozinha que vai daqui para lá, daqui para cá, falando a respeito na verdade, existe um leilão, né? Existe um leilão, e esse leilão funciona num espaço de menos de um segundo. É 0,8, se eu não estou enganado, de segundo. É bem surreal, é bem surreal. E como está no YouTube, eu acho que vale a pena buscar depois ali para ver, porque é realmente surpreendente.
Um pentelésimo de segundo que tá uma galera brigando pelos teus dados. Exatamente, exatamente. É aquele negócio, ó, o Guilherme entrou aqui, quem é que quer vender para ele? Aí eu quero vender, mas eu pago tanto, aí eu pago tanto, eu pago tanto, eu pago tanto, eu pago tanto, tudo isso em menos de um segundo para aparecer a janelinha lá de uma publicidade para mim. Mas assim, tu perguntou que medidas que eu tomo, né, e tal, a respeito de algumas precauções e tudo mais. Bom, a maior parte das minhas navegações online, eu uso esse navegador chamado Brave, porque ele já bloqueia um monte de coisa, então, basicamente, eu não tenho propaganda na minha navegação, não vejo propaganda e, na verdade, ele acaba bloqueando um monte de coisa. Eu entrei no YouTube aqui para ver o Behind the Banner, o Brave tem 29 itens bloqueados aqui. E eu estou usando ele no modelo padrão. Ele tem ainda um agressivo, que provavelmente vai pegar mais coisas ainda, né? Mas Mas isso isso não só nessa diminui, isso não navegação. diminui. O Brave, por exemplo, se você utilizando ele, ele não vai diminuir a quantidade de anúncios que vão aparecer. Isso é igual. Ou ele bloqueia os Não, anúncios também? ele não tem, entendeu? Então eu vou Ele- estar navegando aqui. Se eu estivesse navegando no Chrome, por exemplo, e aparecer ali uma propaganda de alguém, no Brave não vai estar só espaço vazio. Entendi. Entendeu? Então ele já é um pouquinho melhor em relação a isso. Eu dependendo do tipo de aplicativo que eu tenho no celular, eu deixo ele deslogado. Por exemplo, eu moro super perto de onde eu trabalho, então eu vou e volto a pé. Depois do Covid, eu passei a usar muito menos Uber 99 e etc. Então eu desabilitei do meu celular, não deixo logado, né? Entre outras coisas que a gente acaba fazendo, né? Aqui no trabalho, aqui no meu escritório, todos os computadores têm um adesivo ao sair da mesa, desliga o monitor e desliga o mouse, porque às vezes o cara vai sair, por exemplo, aí, seja no banheiro, ou tomar uma água, tomar um café, enfim, né? Uma tela aberta com informações de um processo ou de um documento de um cliente, se entrar alguém aqui não precisa estar sabendo. Então a gente desliga, né, os monitores e também os mouses aqui para ninguém ter que botar a mão para ficar mexendo. Entre outras medidas que a gente vai cuidando, né, vai cuidando. Quando eu posto uma foto, por exemplo, eu tomo o máximo de cuidado para não ter, sei lá, uma foto da minha com a minha filha, né? Eu faço a foto e eu vejo se na foto não tem nada, como, sei lá, um livro, uma TV ligada, qualquer coisa que seja além de mim e da minha filha, né, que possa estar, de repente, identificando algum comportamento meu ou da minha casa. Eu não sou muito paranoico, não, mas que já é um padrão, já incorporei isso, entendeu? Eu acho que você vai começando a entrar naquilo ali. Você falando, pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, tá acontecendo aquele outro. Tem esse caso, tem esse caso, tem esse caso. Eu ouvi, deve fazer coisa de 1 ano ou 2, que a Amazon registrou que havia sim um caso de captação de áudio por conta da questão da Alexa. Quando a Alexa estava em não sei se é essa última versão, alguma das versões da Alexa estava em teste. Além de utilizar a inteligência artificial, ela salvava os áudios. E esses áudios ficavam como um backup. Ela salvava todos os áudios de tudo que acontecia na ambiência da família. E esses dados acabaram vazando. E aí Uhum. depois a Amazon disse que não era um comportamento padrão, mas que isso sim tinha acontecido. Então você para e pensa, pô, acontece. Não pretendo usar, né? Nem Alexa, nem qualquer um desses outros, pelo menos não tão cedo, né? Mas é engraçado, né? Como é que tu liga a Alexa? Ela Tu, tu é. fala, tu fala com ela, né? E ela funciona, não é? Sim. Então assim, ela tá te ouvindo, né? Senão o comando de voz ele não seria suficiente para que ela fosse ativada, né?
E isso, obviamente, a própria plataforma que a gente está usando aqui, o Zoom, como ela de uma hora para outra foi utilizada de maneira massiva, né? Ela era uma plataforma, beleza, alguns usavam, de uma hora para outra explodiu, todo mundo estava usando. O próprio Zoom teve problemas com segurança de informação no início aí da pandemia, né? Eles tiveram que fazer correções de segurança e tudo mais. Aquele outro aplicativo que virou febre por uns meses, eu agora me fugiu um nome lá que era só para, não era para Android, parece que agora já tem para Android também, que era aquele só de Clubhouse? voz. Clubhouse? O Clubhouse, exatamente. O Clubhouse teve salas vazadas, por exemplo, né? Tem um caso fora do país aqui na Europa, eu não lembro se é na Bélgica, talvez, acho, não estou bem lembrado qual é o país ao certo, mas eles, uma clínica de psiquiatria que atendia online, teve as sessões dos seus pacientes vazadas. E aí alguns estavam recebendo ligações e contatos de pessoas chantageando, porque sabiam dos segredos mais íntimos da pessoa, né? E usando essas informações contra ela. Essa clínica, se ainda não fechou, provavelmente vai fechar, né? Imagina o tamanho do prejuízo que ela vai ter de indenizar todas essas pessoas e tudo mais. Bem complicado, bem complicado. Mas atualmente eu não tenho nenhum desejo de ter uma Alexa em casa ou coisa do tipo, porque, cara, eu acho que quem usa, logicamente, vê uma vantagem nisso, né? Se organiza melhor, tem uma agenda eletrônica ali que é super fácil de usar, né? Mas eu, nesse ponto, ainda sou um pouco retrógrado. Eu me preocupo muito com o quanto de tempo a gente está perdendo com não perder tempo. Sabe? Tipo, a gente tá. E a maioria de nós não tem tempo para nada, ainda assim. Então, assim, a gente está se cercando de coisas. Quando a gente usa para não, entre aspas, para não perder tempo, né? Para te facilitar a vida, para isso, para aquilo, para aquele outro, que você fica refém daquilo. Por exemplo, eu não sei mais ligar para as pessoas, eu não consigo mais ligar para as pessoas se eu não tiver o contato WhatsApp delas, por exemplo. Eu tinha uma facilidade enorme eu só sei números de pessoas mais próximas. O Gil, Eu já fui bom nisso também. decorar número, Atualmente. eu não consigo mais. A gente está cada vez mais refém disso, né? Tem um vídeo que eu gosto muito, que é o vídeo do Porta dos Fundos, que é o vídeo do Zuckerberg. Eu não sei se você já assistiu, cara, mas eu recomendo que vocês assistam porque é hilário. Porque é ele num tribunal e aí as pessoas começam a apertar ele no julgamento e aí cada vez que a pessoa aperta ele no julgamento, ele rebate com uma suposição de algo que ele já sabe da pessoa. E, cara, é muito bom porque assim, ó, Esse vídeo é real, né? Porque ele teve que dar depoimento num tribunal lá, inclusive o Facebook fez um acordo com uma espécie de secretaria de consumidor lá dos Estados Unidos, né? Para tentar trazer assim para a gente ou um CAD lá dos Estados Unidos. Na verdade, o nome do organismo é FTC. É um organismo que trata de questões de comércio. E por conta da questão do Cambridge Analytica, né, da eleição do Donald Trump. Eles fizeram um acordo, se eu não estou enganado, de 5 bilhões para não ter processo, né, para encerrar ali, né, ó, vamos começar a investigar, tal, vamos fazer uma coisa, beleza, 5 bilhões a gente para por aqui, tá tudo certo. E no caso do Facebook, as ações do Facebook no dia seguinte subiram, porque as pessoas acharam que ia ser mais catastrófico a paulada que eles iam levar. Então, talvez essa ele já teve o depoimento por causa disso e tudo mais, né? Imagino que a cena seja essa.
Mas eu não É assisti muito ainda, eu engraçado, vou é muito assistir. engraçado. Depois você assiste, porque é uma brincadeira. É óbvio que é uma brincadeira. Tipo, o cara ameaça ele de alguma coisa, ou confronta ele sobre alguma coisa, e ele fala: engraçado, né? Já penso, imagina só se às 5 da tarde de uma sexta-feira você estivesse fazendo hora extra e estivesse com. Alguém estivesse com a secretária. Tipo, ele não diz que é o cara, né? Ele começa a dizer uma situação hipotética, mas que o cara sabe o que aconteceu com ele. E aí ele entende, é como se ele tivesse na mão tudo que acontece com as pessoas. Ah, porque o seu filho sai da escola a tal hora, essas coisas assim. E aí você começa a pensar e fala, cara, e se é verdade isso, né? E se, porque é verdade, né? Se a gente parar pra pensar, muito disso é verdade. O Google sabe aonde você mora e aonde você trabalha pelo número Sabe a hora repetido e que, pelos horários, pela sabe a hora que padronização de dorme, horário. sabe a hora que acorda, né? Quantos aqui, ao acordarem, a primeira coisa que faz é pegar o celular na mão, né? Então, beleza, então ele sabe a hora que tu dorme, a hora que tu acorda, ele sabe dos teus hábitos de deslocamento, então, enfim, a gente vive, né, uma sociedade de vigilância, de monitoramento o tempo todo, né? E, lógico, a gente escolheu isso também, né? Se eu não quiser ter um celular, um smartphone, eu posso, mas eu vou fazer isso. Eu vou usar um telefone, o famoso lanterninha, né? O saudoso lanterninha. Não, não vou usar, né? Não vou usar. Mas está dentro da minha esfera de escolha, né? De repente posso fazer isso. Você vai ganhar por um lado, você vai perder por outro. Uhum. E mesmo É, assim, né? Mesmo usando lanterninha, eu sou monitorado, porque as telefônicas, elas sabem onde eu estou por conta da rede da antena, né? Ou a antena da rede, que está captando meu sinal. Então, ela sabe que eu estou dentro de um raio, né? De X quilômetros, que é onde aquela antena transmite sinal. Então, se meu celular está ali, né? É porque eu estou ali também. e as operadoras funcionam todas de maneira digital, ou você não sabe a quantidade de dados que são armazenados de uma ligação, e por uma questão lógica, né, esses dados são armazenados, não só por quem, por exemplo, quando a empresa, eu sei que quando a empresa ela tem que avisar quando essa ligação está sendo gravada tal, ela tem os dispositivos lá para gravar, mas a operadora, às vezes, por uma questão de segurança ou alguma coisa assim, precisa ter dados armazenados também. Então, uma conversa que você teve com alguém de algo comprometedor, ela está em algum lugar. De alguma forma, ela está em algum lugar. Eu te confesso que eu não sei dizer se o conteúdo gravado está, né? Mas os registros, com certeza, né? Registros, com certeza. Tanto é que essa é hoje uma forma a forma que a polícia hoje atua no processo de investigação é muito com base na tecnologia hoje em dia, né? Porque como é que eu ligo um fato ao outro? Cara, eu liguei, eu mandei mensagem, eu teve troca de e-mail. Então, hoje, a própria investigação, né, é com base nisso, né? É lógico que as ligações por WhatsApp, por exemplo, né, elas são um dificultador. Elas não estão ali na esfera das empresas de telefonia e não grampeia, enfim. Então, existe um dificultador, mas as investigações hoje elas são muito mais nesse nível do que como era antes, né? Assim, eu tô cada vez mais. Antes eu era cético, eu não acreditava. Ah, não, imagina, ninguém faz isso, não, ninguém pega os teus dados, não, as pessoas não querem isso. O que que a minha vida é importante? Aí quando você começa a ver a cachoeira de anúncio que começa a pingar nas coisas e que você fala assim, nossa, isso é bacana, gostei. Nossa, que sugestão legal, vou comprar. Aí você começa a prestar cada vez mais atenção nisso, né? E assim, não são os dados do Eric, não são os dados do Guilherme, são os dados de um masculino, uma faixa de idade de X a X, que mora numa região tal, né, que gosta de navegar na internet para ver tal assunto,
que, de repente, fica buscando coisas sobre pets, ou fica buscando coisas sobre esportes, ou fica buscando coisas sobre o gênero oposto, o sexo oposto e tal. Então, assim, não é o Eric CPF tal, o Guilherme CPF tal. É um perfil que vai Uma sendo persona. criado, exatamente, é uma persona, e eles sabem que aquele grupo de personas tende a gostar de X coisa, aquele outro grupo tende a gostar de Y coisas. E aí, quando sobe o behind the banner lá, ó, chegou a persona tal aqui, né, que pelo que a gente já analisou, ela gosta, ela tem preferência de X situação. Quem está a fim de fazer uma venda para ela, ou pelo menos tentar uma venda para ela? Aqui, beleza. Entendeu? Então, a nossa superexposição de dados leva a esse tipo de coisa. E lembra, eu quero te agradecer, cara. Quero te agradecer. E olha, quero deixar 3 pontinhos para uma parte 2. Porque, cara, tem muita coisa. Acho que não tá. A LGPD não tá em vigor ainda, né? Acho que começa em agosto? Na verdade, ela já está em... A LGPD deve ser a única lei do mundo que ela entrou em vigor em três momentos, né? Ela é de 2018, final de 2018. Ela é... Foi ainda... O presidente ainda era o Michel Temer, tá? No dia... No dia... Caramba. Foi final de 2018, agora me fugiu aqui. Ela já estava valendo para a constituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? E só que isso só veio acontecer em setembro do ano passado. E em setembro do ano passado, a lei passou a valer para a grande maioria dos artigos que ela prevê. Né? Então, bases legais, princípios, as partes falando sobre medidas de segurança, registro de operações, tudo, a LGPD para o poder público, tudo isso aí já desde setembro do ano passado. O que entra agora, dia 1º de agosto, são as sanções administrativas, porque a legislação ela tem ali uma parte específica sobre isso, né, sobre essa questão de fiscalização e sanções, e é isso que foi prorrogado para 1º de agosto agora. Porém, a gente está falando de questões administrativas. Já tem ações judiciais, decisões judiciais, condenando empresas e organizações judicialmente por dano moral, por exemplo, por conta do uso inadequado de dados. Né? O primeiro caso, até, na verdade, foi contra uma construtora. A ação até era antes da própria LGPD, então, pelo Código de Defesa do Consumidor, aquilo ali, o resultado já seria mais ou menos o mesmo, mas a LGPD foi utilizada também para fundamentação. E foi mais ou menos o seguinte: o cara comprou um apartamento e poucos dias depois começou a receber publicidade de várias empresas que tinham a ver com acabamentos, piso, enfim, né, coisas relacionadas à moradia. E aí se concluiu que foi a construtora que repassou os dados para esses parceiros. A gente podia falar depois, num segundo momento, só sobre as sanções. O tipo de, sei lá, de O que infração pode dar BO? o que, não, o que, tipo assim, porque a gente nem chegou nisso, né? A gente foi mais a fundo para a questão de dados e do behind das coisas. Você falou do behind the banner, né? A gente foi pro behind das coisas e falamos muito pouco da questão prática, né? O que pode, o que não pode, o que caracteriza uma infração, o que não caracteriza uma infração, assim, enfim, tô falando infração para ficar mais leve, né? Claro, claro. Mas e também o tipo de punição que pode ser aplicado em cada caso. Fica aí a ressalva para a gente fazer uma parte 2. Então, de preferência ali a partir de 1º de agosto, você falar assim, ó, agora já pode acontecer isso, se você fizer isso. Perfeito. Perfeito, eu estou à disposição. É só a gente arrumar a data aí que fique boa para ti, fique boa para mim. Estou à disposição, sem dúvida nenhuma. Show de Esse é um bola. tema que eu não canso de falar. Tem os poeminhas, a gente nem falou sobre os poeminhas, né, cara? Ah, pois é, né? Eu até dei um tempo neles, acho que eu fiz uns 8. Eu publicava semanalmente aí o que eu chamo de versinhos singelos sobre LGPD. Tá lá no meu Instagram, né? No GuiGP, se alguém quiser
buscar, tá lá nos destaques. É um jeito mais engraçado de falar sobre o tema sério. Show de bola. Cara, eu sugiro que as pessoas olhem, vai lá, @oguigp, oguigp, olha lá no Instagram dele. Cara, tem vários versos sobre LGPD e de uma maneira bem construída, bem bacana. E, assim, ó, muita coisa que você falou ali, de uma maneira lúdica, me despertou um baita gatilho, cara, para eu ficar ligado, né, sobre Bom, dados, feliz, sobre fico feliz. vendas, sobre comercialização de dados, sobre lista, né? Tem a história da lista. Tem um que é sobre isso, tem um que é sobre isso. Então assim, muito bacana a maneira que você utilizou para abordar e conscientizar. E, cara, continua que é muito legal. Obrigado, cara, obrigado mesmo. É um incentivo para voltar a escrever. Bom, obrigado, quero te agradecer pela tua disponibilidade, né? Vou deixar a porta aberta para uma volta para a gente falar então sobre as infrações e sanções, possíveis sanções aí para essa questão da LGPD. Para você que nos assistiu ou está nos ouvindo até este momento, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado para você que nos acompanha aqui no Conversa de Vendedor. Lembrando sempre que o Conversa de Vendedor está em 3 plataformas. A gente está no YouTube, né? youtube.com/ericgazapina, entrevistas completas em vídeo para você. Procura lá a playlist Conversa de Vendedor, você vai ver todos os episódios. E a gente também está no Spotify. No Spotify a gente está lá como Conversa de Vendedor, então você bota lá na barra de pesquisa Conversa de Vendedor, você vai encontrar lá todos os episódios também. E os cortes, toda semana um corte novo para você no Instagram. @ericgazapina no Instagram, você encontra sempre um corte bacana da entrevista da semana. E nos siga, né? Nos siga nas redes sociais. Não esquece de seguir o @nalábia. Eu também estou no Nalábia no Spotify. A gente já começou, já está no ar o Nalábia. Quando você vê isso aqui, já vai estar no ar o primeiro episódio. Então segue a Fran lá, @nalábia oficial. Uma outra maneira de você ouvir falar sobre vendas também, não só sobre entrevistas, mas outra coisa, um outro conteúdo muito bacana para você. Muito obrigado pela atenção, boa semana e boas vendas.